Começa agora o Gospel News. Hoje é segunda-feira, dia 22 de junho de 2026. Eu sou Karen Crisóstomo e nós vamos juntos aqui pela Rede Gospel de televisão e também pelo YouTube, Rede Gospel TV Oficial, com as principais notícias do Brasil e do mundo. Vamos aos destaques de hoje. Olá, você vai ver no Gospel News desta segunda-feira. Senador Jacques Wagner prepara a saída da liderança do governo no Senado após a operação. Tereza Leitão é a mais cotada para assumir a função. Dados do Banco Central mostram que lucros dos bancos alcançou 255 bilhões de reais em 2025. O Brasil registrou no ano passado a maior taxa de juros dos últimos 20 anos. Estados Unidos suspendem sanções e permite produção e venda do petróleo iraniano. Operação da Polícia Federal prende em Suriname fornecedor de armas do Comando Vermelho. Suspeito movimentou 150 milhões de reais. E você vai ver ainda o treino da seleção brasileira e como foi a entrevista de Lucas Paquetá às vésperas do jogo contra a Escócia. Boa noite. O senador petista Jacques Wagner se prepara para anunciar a saída da liderança do governo no Senado após a operação que mostrou uma proximidade com os escândalos do Banco Master. A senadora Tereza Leitão é a mais cotada para assumir a função. A proximidade entre o senador petista e os escândalos do Banco Master balançaram os corredores do Palácio do Planalto. Na semana passada, Jacques Wagner foi alvo de busca e apreensão por suspeita de ter recebido vantagens indevidas. Segundo a operação, ele teria recebido como propina um apartamento de 2,5 milhões de reais e outros 3,5 milhões de reais. Mas a maior preocupação é com as conversas que citam o presidente Lula. Em um trecho entre Vocari e o diretor comercial do Banco Master, Fernando Mascarenha, o executivo comemora a informação de que o banco era visto como próximo ao governo federal. É por isso que Jacques Wagner se movimenta para deixar a liderança do governo ainda nesta semana. O senador foi convencido nesse final de semana de que a permanência no cargo ampliaria o desgaste contra ele e o governo. Auxiliares de Lula disseram que o sentimento do presidente é de decepção. Isso porque o senador teria assegurado Lula que não existiam elementos que pudessem resultar em uma operação contra ele. Jacques Wagner chegou a afirmar que o apartamento nunca integrou o patrimônio dele e sustenta ainda que os valores apreendidos foram pagos por missões internacionais oficiais. Quem deve assumir a liderança do governo é a senadora Tereza Leitão. Segundo informações, ela tem um bom trânsito internamente e perfil de confiança do Palácio do Planalto. O mercado financeiro elevou a estimativa de inflação pela 15ª semana seguida. O índice alcançou 5,33%. Houve também uma nova projeção para mais um corte de juros. A previsão dos economistas é que a taxa básica de juros do país termine 14% ao ano. O Boletim Focus desta semana também aumentou a estimativa de crescimento do país para quase 2%. E dados do Banco Central mostram que o lucro dos bancos brasileiros alcançou 255 bilhões de reais no ano passado, em meio à maior taxa básica de juros dos últimos 20 anos. Segundo o Banco Central, o crescimento dos números foi mais moderado e a rentabilidade permaneceu relativamente estável. Um levantamento de uma agência federal do Canadá mostrou também que a rentabilidade dos bancos brasileiros está acima de outras instituições em países desenvolvidos. A delegação do Irã deixou o local de negociações na Suíça após ameaças do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. O magnata afirmou que poderia voltar a atacar a República Islâmica, caso Teherã permitisse que os aliados no Líbano causassem problemas. O Departamento do Tesouro dos Estados Unidos anunciou nesta segunda-feira que vai suspender temporariamente as sanções contra o Irã para permitir que a República Islâmica produza, venda e forneça petróleo bruto e derivados até 21 de agosto. Todas as transações que antes estavam proibidas e que se referiam à produção, venda e transporte de petróleo bruto de origem iraniana ficam autorizadas, de acordo com uma licença publicada pelo Departamento do Tesouro. O ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, afirmou que a incansável mediação do Paquistão e do Catar permitiu avanços importantes para pôr fim à guerra no Líbano.
e detalhou que foram levantadas as restrições às exportações de petróleo e produtos petroquímicos. O bloqueio foi suspenso, alguns ativos congelados foram desbloqueados e foi colocado em andamento um importante plano de reconstrução e desenvolvimento para o Irã. No fim da manhã, no horário de Brasília, os contratos futuros do petróleo Brent caíam 3,3% para 77,91 dólares o barril. Na semana passada, Teherã e Washington assinaram um memorando de entendimento que estabelece as bases para uma rodada de negociações de 60 dias, após quase 40 dias de guerra seguidos de semanas de um cessar-fogo inconclusivo e frequentemente descumprido. Os Estados Unidos suspenderam hoje as sanções contra o Irã para permitir a produção e comercialização de petróleo por 60 dias. O secretário de Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, afirmou ter tomado a medida em linha com as negociações que ocorreram na Suíça. A pasta também afirmou que qualquer pagamento ao Irã deverá ser feito em dólar. O Irã e os Estados Unidos enfrentam novas tensões em meio a negociações cruciais na Suíça para pôr fim à guerra no Oriente Médio, após a delegação iraniana ter deixado temporariamente o local em resposta às ameaças do presidente Donald Trump. De acordo com a agência de notícias estatal IRNA, a equipe iraniana se retirou após uma sessão inicial de 80 minutos, que entrou em uma fase difícil depois que Trump, em uma publicação na Truth Social, exigiu que Teherã impedisse que seus aliados no Líbano causassem problemas e alertou que poderia retomar os ataques militares. Mas fontes próximas às negociações indicam que o Irã permanece comprometido com o diálogo. O chefe da equipe de negociação iraniana, o presidente do parlamento, Mohammad Bagher Khalibaf, afirmou que eles fariam bem em escolher suas palavras com cuidado, já que suas forças armadas estão prontas para responder na mesma moeda. A troca de advertências coloca em risco um acordo que inclui um cessar-fogo e 60 dias de negociações, após meses de um conflito que deixou milhares de mortos e impactou a economia global. Várias divergências dificultam as negociações, começando pelo programa nuclear iraniano, que vem minando as relações bilaterais há anos. De Israel, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu reiterou sua posição. E com relação ao Irã, quaisquer que sejam os desdobramentos políticos, não permitirei que o Irã adquira armas nucleares. Enquanto eu for primeiro-ministro de Israel, isso não acontecerá. Enquanto isso, o Irã mantém o fechamento do Estreito de Hormuz em resposta aos bombardeios israelenses no Líbano, que considera uma violação do acordo e que deixaram pelo menos 30 mortos nas últimas horas. A rede de TV Al Jazeera negou que o jornalista morto na faixa de Gaza trabalhasse para o Hamas. O exército israelense disse que o profissional foi morto junto com outros 2 membros do grupo terrorista. Familiares e amigos se despediram do cinegrafista Ahmed Wishah, morto na véspera em Gaza durante uma operação militar israelense. A rede de televisão do Catar Al Jazeera, para a qual ele trabalhava, negou que o jornalista tivesse ligação com o movimento islamista palestino Hamas. O canal condenou o que chamou de acusações infundadas do exército de ocupação israelense, que busca justificar seus crimes contra jornalistas e cinegrafistas da Al Jazeera em Gaza. O exército israelense afirmou em um comunicado à imprensa que o Wishah foi morto em um ataque de precisão, junto com outros 2 membros do Hamas, e que ele atuava como atirador de elite para o braço armado do grupo, mas não apresentou nenhuma prova para sustentar as acusações. Não há proteção para jornalistas. Temos testemunhado o que vem acontecendo nos últimos 3 anos. De que tipo de proteção estamos falando? Não há proteção ou trégua, não faz sentido. Isso precisa parar. Estamos falando com vocês da faixa de Gaza. Parem com a matança de palestinos. Todo palestino na faixa de Gaza, seja jornalista, médico ou enfermeiro, é um alvo para Israel. Segundo a organização Repórteres Sem Fronteiras, as forças israelenses mataram mais de 220 jornalistas desde o início da guerra em Gaza. Pelo menos 70 deles morreram enquanto exerciam a profissão. O primeiro-ministro britânico Keir Starmer anunciou hoje a renúncia após pressão interna do partido.
O primeiro-ministro britânico Keir Starmer anunciou sua renúncia nesta segunda-feira. O líder trabalhista, que há semanas sofre pressões internas no seu partido, em um contexto de economia estagnada e aumento do custo de vida, indicou que permanecerá no cargo até a eleição do seu sucessor. The question my party is asking now is whether I am best placed to lead us. A questão agora colocada pelo meu partido é se sou a melhor pessoa para nos liderar face às próximas eleições gerais. Ouvi a resposta do meu grupo parlamentar a essa questão e aceito-a de bom grado. Cada decisão que tomei foi colocar o país que amo em primeiro lugar. É por isso que estou me demitindo do cargo de líder do Partido Trabalhista. That is why I will resign as leader of the Labour Party. O líder explicou que o Partido Trabalhista vai iniciar no dia 9 de julho o processo de eleição de um novo líder, que deverá estar concluído antes do regresso das sessões parlamentares em setembro. O favorito para sucedê-lo é o veterano político trabalhista Andy Burnham, prefeito da Grande Manchester, que venceu uma eleição legislativa no norte da Inglaterra na sexta-feira, garantindo o assento de deputado. Com a saída de Starmer, que pôs fim a 14 anos de governos conservadores em 2024, o Reino Unido se prepara para encontrar o seu 7º primeiro-ministro em 10 anos. Um período de instabilidade sem precedentes neste país, que coincide com sua saída da União Europeia. Nigel Farage, líder do partido anti-imigração Reforma do Reino Unido, que lidera as pesquisas nacionais há meses, pediu a realização de novas eleições gerais. Mas a convocatória das eleições não está marcada antes de 2029 e até lá o Partido Trabalhista mantém uma grande maioria parlamentar. Os Estados Unidos anunciaram um novo Air Force One em parceria com o Catar. A Força Aérea dos Estados Unidos recebeu seu novo avião presidencial, o Air Force One, um Boeing 747 modificado, de grande porte, totalmente novo, cuja doação pelo Catar despertou preocupações éticas e de segurança. Nunca haverá outro igual a este. É algo único. Este é considerado o avião mais luxuoso do mundo. Quando foi construído com um nível de luxo que provavelmente nunca mais será visto. O avião iniciará seus voos de entrada em serviço, declarou a Força Aérea, como preparação para sua integração gradual à frota presidencial. Esses voos têm como objetivo verificar as capacidades necessárias para garantir o transporte seguro do presidente. Presenteado pelo Catar e avaliado em várias centenas de milhões de dólares, o avião levantou importantes questionamentos éticos e constitucionais, especialmente no que diz respeito aos limites dos presentes que um presidente pode receber de outro país. Também gera preocupações de segurança, já que a aeronave, originalmente pertencente a um governo estrangeiro, estava destinada a desempenhar a função extremamente sensível de avião presidencial. Sabe-se que as aeronaves modificadas para servir como Air Force One são equipadas com sofisticados sistemas de defesa capazes de interferir em radares e sistemas inimigos de rastreamento por infravermelho. Elas também contam com dispositivos de dispersão de fragmentos metálicos para desviar mísseis guiados por radar e com iscas infravermelhas, destinadas a cegar mísseis dotados de sistemas de busca por calor. As Forças Armadas dos Estados Unidos atacaram uma embarcação no Mar do Caribe. Segundo o Comando Sul do país, o alvo foi um navio que estaria envolvido em atividades de tráfico de drogas em rotas conhecidas. 2 narcoterroristas morreram na ação. Outros 6 ocupantes sobreviveram e foram submetidos a uma operação de busca e salvamento. A polícia australiana apreendeu quase 3 toneladas de cocaína escondidas nos arredores de Sydney. Essa foi a maior apreensão da história no país. A polícia australiana apreendeu 2,7 toneladas de cocaína escondidas em embalagens plásticas enterradas nos arredores de Sydney. Em um comunicado, uma força-tarefa conjunta de combate ao crime organizado informou que esta é a maior apreensão de cocaína da história da Austrália. De acordo com a polícia, um grupo criminoso descarregou as drogas de um navio no norte de Queensland antes de transportá-las para Sydney para distribuição. A carga tem um valor estimado de mercado de mais de 800 milhões de dólares australianos, ou mais de 2 milhões e 800 mil reais. A polícia informou que o navio suspeito de transportar as drogas, o MV Wealth, foi detido pelas autoridades nas Ilhas Salomão para investigação. As nações insulares do Pacífico se tornaram pontos de trânsito para carregamentos de cocaína e metanfetamina para a Austrália e Nova Zelândia.
Candidato da direita Abelardo de la Espriella foi eleito presidente da Colômbia. A diferença entre ele e o esquerdista Iván Cepeda foi de menos de 250 mil votos. O advogado Abelardo de la Espriella, apoiado pelos Estados Unidos e sem experiência prévia em cargos públicos, venceu por uma pequena margem o segundo turno das eleições presidenciais colombianas. Em uma das votações mais acirradas da história, de la Espriella obteve 49,6% dos votos, contra os 48,7% do senador de esquerda Iván Cepeda, aliado de Gustavo Petro. Nas ruas de Bogotá e de outras cidades do país, ouviam-se assobios e buzinas com a confirmação da vitória. Acaba de vencer a democracia, acaba de vencer Abelardo de la Espriella, de forma democrática, que tem tudo para impulsionar nosso país após 4 anos muito complexos, muito difíceis. Depois de 4 anos muito complexos, muito difíceis, Muita felicidade, o país ganhou um bom líder, alguém disposto a mudar este país. Saí para comemorar com meus amigos porque a Colômbia vai melhorar. Confio em Abelardo, confiei meu voto em Abelardo. Eu confiei meu voto em Abelardo. De nacionalidades colombiana e americana, de la Espriella tomará posse em 7 de agosto, com um programa de governo que promete uma guinada radical à direita, com um corte de 40% no tamanho do Estado, a construção de mega-prisões, o porte de arma por civis e uma ofensiva sem trégua contra os grupos armados com apoio de Israel e Estados Unidos. O advogado, que se autodenomina Eu Tigre, disse à AFP que buscará apoio para lançar uma ofensiva de 90 dias contra as forças revolucionárias da Colômbia, com bombardeios e fumigação de plantações de drogas, no maior produtor de cocaína do mundo. De la Espriella culpa Petro pelas ações dos grupos armados, a quem chama de chefe da máfia, e ameaçou levar à justiça americana. O discurso do direitista em favor de Washington, das forças de ordem dos empresários, se assemelha ao de outros líderes de direita da região, como o salvadorenho Nayib Bukele e o argentino Javier Milei. A Índia aplicou nesse final de semana as novas provas para os estudantes que buscam seguir carreira na medicina. 200 mil policiais fizeram a segurança dos locais das provas. Os 2.200.000 estudantes indianos que aspiram a ingressar em medicina fazem uma nova prova neste domingo sob forte esquema de segurança, após o último exame ter sido cancelado devido a um vazamento de provas que gerou indignação generalizada. O fracasso no exame, extremamente concorrido, juntamente com um fiasco na correção de provas do ensino médio, provocou protestos e alimentou manifestações de jovens exigindo a renúncia do ministro da Educação. As autoridades afirmam ter mobilizado mais de 200 mil agentes, incluindo policiais, e restringiu o acesso ao aplicativo de mensagens Telegram. A Agência Nacional de Testes declarou ter implementado uma estrutura de segurança em múltiplas camadas para garantir um exame justo e transparente. As medidas incluem autenticação biométrica, vigilância por câmeras com inteligência artificial e rastreamento por GPS das provas. O Exame Nacional de Elegibilidade e Admissão é a porta de entrada para as faculdades de medicina da Índia e é realizado anualmente por milhões de candidatos que competem por pouco mais de 100 mil vagas de graduação. A intensa competição alimentou uma vasta indústria de cursinhos preparatórios e criou oportunidades para redes criminosas organizadas que buscam lucrar com vazamentos de provas e fraudes em exames. O vazamento provocou uma reação negativa de estudantes e pais após o cancelamento do exame do mês passado, e a imprensa indiana chegou a noticiar o suicídio de alguns adolescentes. Nesta segunda-feira, 3 adolescentes morreram após 2 estudantes abrirem fogo em uma escola de ensino médio no centro das Filipinas. Os suspeitos de 14 e 15 anos foram presos. O chefe da Polícia Regional disse que os suspeitos sofriam bullying na escola. Outras 7 pessoas ficaram feridas. 2 alunos abriram fogo nesta segunda-feira dentro de uma escola na região central das Filipinas. O tiroteio raro no ambiente escolar no país matou e feriu adolescentes. Os 2 supostos autores dos disparos, de 15 e 14 anos, foram detidos após atirarem aleatoriamente na San Jose National High School. Uma pistola Glock 9mm usada no tiroteio estava registrada em nome de uma policial da região e a mulher foi detida.
A outra arma era uma pistola calibre 38, registrada em nome de uma empresa de segurança na cidade de Cebu. Peço que os donos das armas sejam punidos, porque elas não deviam acabar nas mãos de crianças se não fossem por eles. Mais de 40 cápsulas vazias também foram encontradas no local. Um professor relatou que estava dando aulas quando ouviu os disparos. Ele afirmou ter trancado a porta enquanto tentava acalmar os alunos. Informações iniciais apontam que a motivação do crime seria o suposto bullying sofrido pelos agressores, que foram interrogados na presença dos pais por serem menores de idade. Um relatório de 2022 da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico constatou que mais da metade dos meninos filipinos e 43% das meninas relataram sofrer bullying pelo menos algumas vezes por mês. A taxa é mais que o dobro da registrada nos países da OCDE. E no próximo bloco, a operação da Polícia Federal prende o fornecedor de armas do Comando Vermelho e garis entram em greve por melhorias nas condições de trabalho. As principais lideranças cristãs e representantes da vida pública do Brasil se reuniram para um café na Casa Bertolazzi, um encontro de fortalecimento entre a igreja e a sociedade. A Casa Bertolazzi foi palco de um encontro que reuniu as principais lideranças cristãs e representantes da vida pública brasileira. Promovidos pela Coalizão das Igrejas Evangélicas Apostólicas Global, a CIEAG, presidida pelo apóstolo Estevão Hernandes, o café proporcionou um momento de comunhão, diálogo e fortalecimento de princípios que unem a igreja e a sociedade. Os cristãos, os evangélicos, eles vão estar alinhados com aquelas pessoas que defendem aquilo que eles acreditam, aquilo que nós defendemos, que é defender a vida, contra o aborto, contra a corrupção, da liberdade. E o Flávio tem uma identificação com tudo isso que nós defendemos. A igreja, no Brasil todo, ela faz um papel que o poder público não consegue fazer. Quantas pessoas são libertas das drogas, pessoas que estavam no crime têm a sua vida restaurada, então pessoas que antes poderiam estar ocupando e gastando recursos, inclusive público, num presídio, ou matando, ou cometendo crime, que através da fé são libertas. Então esse número é um número incontável de pessoas que não aparece, que não tem uma estatística, mas é feito pela graça de Deus através dessas igrejas que aqui estão. O povo cristão, chegou a hora de não ficar envergonhado em defender os princípios e valores que nós acreditamos. Todos os segmentos da sociedade se organizam. A mensagem que fica nessa noite é a importância da união. Acho que nós temos que reverberar a força que tem todo o universo religioso para que a gente possa efetivamente mudar o rumo desse país e melhorar a qualidade de vida das pessoas. A importância desses líderes hoje trazendo e orando junto com todas as suas comunidades, com certeza isso trará um reforço e fará com que consigamos chegar à vitória e mudar o destino do nosso país. Durante o encontro, parlamentares e autoridades destacaram a importância da defesa dos valores cristãos e das bandeiras conservadoras, ressaltando o papel da fé na construção de uma sociedade mais justa, com fortalecimento da família, da liberdade religiosa e dos princípios que norteiam a nação. A gente tem uma grande responsabilidade. Responsabilidade de vários aspectos, mas principalmente responsabilidade de fazer a recuperação do nosso país. E recuperar do ponto de vista moral, recuperar do ponto de vista social, recuperar do ponto de vista ético. E não dá mais para a gente aceitar o que vem acontecendo e achar que está tudo normal. Essa batalha nossa não é uma batalha que vai ser decidida somente no voto. Antes de mais nada, é uma batalha espiritual. E nós todos aqui estamos do lado certo, do lado de Deus. E se Deus abençoar, eu sei que Ele vai. Esse ano aqui vai ser um ano de transformação da nossa nação e todos vocês são muito importantes.
O clima foi de unidade entre lideranças e autoridades que compartilharam experiências, estreitaram relacionamentos e reafirmaram o compromisso de atuar em favor de pautas que refletem os valores defendidos pela comunidade cristã. Então, o Brasil vai ter 2 caminhos para escolher esse ano. É o caminho que está aí, o caminho de passar a mão na cabeça de bandido, de altos impostos, um caminho de deixar miséria, de deixar violência, de não deixar esperança para o povo brasileiro, de tentar escravizá-los como dependência de algum programa do governo. E do lado de cá, que é o que nós vamos oferecer, é um caminho de prosperidade, é um caminho de buscar redução de carga tributária, de não passar a mão na cabeça de bandido, de dar oportunidade, abraçar, proteger aquelas pessoas que precisam, mas também estender a mão para deixar um caminho para que ela possa ter autonomia em algum dia na vida. Um dos momentos mais marcantes do encontro foi a grande oração conduzida pelo apóstolo Estevão Hernandes. Em um ambiente de profunda reverência, líderes e políticos se uniram em intercessão pelo Brasil, pelas autoridades e pelo futuro da nação, em um ato de fé que simbolizou a busca pela direção de Deus para o país. Apresentamos diante de Ti todas as autoridades aqui constituídas, concedendo-lhes sabedoria, discernimento e temor do Senhor, para que governem com justiça e retidão. Mais do que um café de relacionamento, o encontro promovido pela CIEAG reforçou a importância da união entre lideranças cristãs e representantes da sociedade, fortalecendo o compromisso com a oração, a comunhão e a defesa dos princípios e valores cristãos que inspiram milhões de brasileiros. Um dos momentos difíceis é que a gente sabe que, eu entendo dessa forma, que Deus está te preparando espiritualmente, inclusive, para enfrentar desafios maiores, é assim que eu encaro. Então, cada dificuldade eu encaro como sendo uma oportunidade que Deus está me dando de aprender cada vez mais, me qualificar cada vez mais e me aproximar cada vez mais dele. Está faltando um pouco mais de verdade de Deus na vida do povo brasileiro e assim, eu me entendo como um simples, um reles instrumento, que se for a vontade dele de comandar esse país, assim vai ser. Essa comunhão que ela acaba sendo estimulada por momentos como esses, eu creio que faz a diferença. Então a reunião de hoje da CIEAG, ela tem uma importância fundamental sobre esse aspecto e também sobre aquilo que nós vamos estabelecer as perspectivas de futuro de maneira consciente, como cada um deverá conduzir a sua própria igreja, a sua própria comunidade e, claro, individualmente também. Uma operação da Polícia Federal nesse final de semana terminou com a prisão de um fornecedor de armas do Comando Vermelho que estava no Suriname. Arnoldo Ribeiro movimentou 150 milhões de reais com as negociações. De acordo com as investigações da Polícia Federal e do Ministério Público Federal, Arnaldo Ribeiro negociou a compra de 10 fuzis AK-47 para a facção. Ele e a mulher, Denise Mendonça, foram detidos pela polícia local em uma mansão em Paramaribo. Segundo informações, Arnaldo tratava do assunto diretamente com Edgar Alves, o DOCA, considerado pelas autoridades brasileiras um dos chefões do Comando Vermelho. Ele está foragido. Aqui no Brasil, outras 2 pessoas foram presas. Um operador financeiro suspeito de usar contas pessoais e empresariais para lavar o dinheiro e viabilizar pagamentos a fornecedores. Na cidade de Tabatinga, no Amazonas, um homem responsável por uma empresa de logística financeira da organização foi preso. A 5ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro também determinou o bloqueio de R$500 bilhão em bens e a suspensão das atividades das empresas investigadas. A 7ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro condenou o ex-delegado Wallace Noble a 14 anos e 6 meses de prisão por lavagem de dinheiro e falsidade ideológica. Ele foi preso em outubro de 2020 em uma investigação sobre o pagamento de propina para policiais e servidores em troca de proteção em investigações. Wallace recebeu quase R$500 milhão entre 2016 e 2017 para evitar que 2 empresas fossem investigadas sob suspeita de fraude. Ele também recebeu pagamento para a quitação de um imóvel da família. O ex-delegado deve recorrer em liberdade.
E os trabalhadores da coleta do Distrito Federal entraram em greve nesta segunda-feira por melhorias nas condições de trabalho e aumento no piso salarial. Os profissionais da limpeza urbana buscam a aprovação de um projeto de lei de 2020 que exige carga horária de 40 horas semanais e um piso salarial de 2 salários mínimos mensais. Além disso, esse projeto de lei pede o pagamento adicional de insalubridade em grau máximo e aposentadoria especial à categoria. Nesta segunda-feira, outros estados do Brasil também registraram paralisação, como Rio Grande do Norte e o Espírito Santo. De acordo com o sindicato da categoria, as atividades retornam ao normal amanhã, já que o efetivo é de somente 40%. E a seguir, Ronaldinho Gaúcho retorna aos campos para jogar na 3ª divisão italiana. E o Brasil faz treino preparatório para enfrentar a Escócia, quarta-feira. Arqueólogos mexicanos encontraram vestígios de uma edificação e uma escultura com características semelhantes às da cultura maia. Arqueólogos mexicanos apresentaram vestígios de uma estrutura e uma escultura com características ligadas à civilização maia. O material descoberto foi localizado no estado de Veracruz, no leste do país. A presidente mexicana Claudia Sheinbaum qualificou o achado como muito relevante e assegurou que seu governo vai destinar recursos para a pesquisa e a restauração. Trata-se de uma plataforma cujos flancos exibem pedras de forma circular, diferente dos vestígios achados até agora nesta região do México. Os materiais construtivos são de pedra laca, pero tem detalhe especial, onde se... Os materiais de construção são de lajes de pedra, mas incluem um detalhe especial. Utiliza-se calcário branco, que provavelmente foi tratado para obter certas propriedades da pedra. Esse elemento, integrado à arquitetura, é usado para destacar certas figuras. Imerso na arquitetura, lo utilizam para ressaltar certas figuras. De acordo com o Instituto Nacional de Arqueologia e História, também foi encontrado um monólito que mostra um personagem com possíveis traços maias. E uma fonte próxima a Ronaldinho Gaúcho garantiu que o craque vai voltar ao futebol para jogar pelo Ravenna, da 3ª divisão italiana. Ronaldinho Gaúcho surpreende mais uma vez. Aos 46 anos, o pentacampeão mundial com o Brasil e 2 vezes melhor do mundo vai interromper a aposentadoria e jogar pelo Ravenna, da 3ª divisão da Itália. La Gazzetta dello Sport, o principal jornal esportivo italiano, confirmou a informação e acrescentou que o brasileiro vai ser apresentado oficialmente durante um evento em Miami. Nos Estados Unidos, para acompanhar a Copa do Mundo, Ronaldinho admitiu em espanhol que terá novidades em breve. No dia 23 faremos anúncios sobre muitas coisas e estou muito feliz com a nova parceria. Na entrevista realizada na Fan Zone no Queens, em Nova York, Ronaldinho falou também sobre Neymar. A gente está torcendo para que ele se recupere o quanto antes. É um dos mais talentosos do mundo. Então a gente está torcendo para que ele se recupere bem e possa ajudar o Brasil. Campeão do mundo pela seleção em 2002, Ronaldinho disputou seu último jogo oficial em setembro de 2015 com a camisa do Fluminense. Questionado pela imprensa italiana no sábado, o vice-presidente do Ravenna, Ariedo Braida, frustrou as esperanças daqueles que esperavam ver Ronaldinho jogar toda a temporada da Série C e sugeriu que a contratação era uma jogada de marketing. O Ravenna tem como principal objetivo na próxima temporada retornar à Série B italiana, que não disputa desde 2008. O Brasil treinou 107 jogadores nesse final de semana e uma fonte da CBF disse que os jogadores foram poupados para trabalhos na academia. Após a vitória sobre o Haiti na segunda rodada do Grupo C, o ambiente do Brasil foi descontraído. Como de costume, os jornalistas tiveram acesso aos primeiros 15 minutos do treino, que ocorreu sob um sol forte. Neymar, que deve estar apto para o jogo com a Escócia daqui a 3 dias, participou da atividade junto com Vini Júnior e com grande parte da equipe. 7 jogadores não estiveram presentes, incluindo os 4 defensores titulares.
Além dos laterais Danilo e Douglas Santos e dos zagueiros Marquinhos e Gabriel Magalhães, a equipe comandada por Carlo Ancelotti iniciou os treinos no complexo Columbia Park em Morristown, Nova Jersey, sem o meio-campista Casemiro, os atacantes Matheus Cunha e Rafinha. Uma fonte da Confederação Brasileira de Futebol explicou que os 7 jogadores ausentes realizaram trabalhos de recuperação na academia. Rafinha sofreu uma lesão muscular na coxa direita durante a vitória por 3-0 sobre o Haiti na última sexta na Filadélfia e está fora da partida contra a Escócia. O jogo será o último da campanha da seleção no grupo C do Mundial. A CBF anunciou no sábado o início de um tratamento intensivo para tentar recuperar o jogador do Barcelona, que sofreu diversas lesões nessa mesma região do corpo ao longo da temporada. Mas a entidade não deu um prazo para que Rafinha esteja liberado para jogar e há o receio de que seu retorno à Copa do Mundo esteja em risco. Praticamente classificado, o Brasil lidera o grupo C com 4 pontos. Um empate contra a Escócia seria suficiente para garantir oficialmente a passagem para a próxima fase, mas a vitória é essencial para garantir a liderança da chave. O meio-campista do Brasil, Lucas Paquetá, conversou com jornalistas e disse que a seleção precisa se reestruturar para compensar a ausência de Rafinha na Copa do Mundo. Ainda é um mistério sobre qual jogador vai ocupar a vaga do atacante do Barcelona. O Brasil precisa se reestruturar rapidamente após a lesão de Rafinha. Foi o que afirmou o meio-campista da seleção, Lucas Paquetá, que ressaltou a importância do atacante para a equipe. O ponta do Barcelona sofreu uma lesão muscular na coxa direita durante a vitória sobre o Haiti por 3-0 na Filadélfia e está fora do último jogo da primeira fase contra a Escócia em Miami na quarta-feira que vem. Bom, quanto à importância dele, a gente dispensa comentários, né? É um cara que vem de temporadas incríveis, vem crescendo muito dentro da seleção. Então acho que não só ele, qualquer jogador dessa importância que fica de fora é uma coisa que a gente tem que se reestruturar rápido. A CBF não deu um prazo para que Rafinha esteja liberado para jogar e há o receio de que ele só possa retornar se o Brasil avançar às oitavas de final. Paquetá garantiu que o elenco do Brasil está torcendo para a rápida recuperação do companheiro. Bom, acho que todos nós ficamos tristes, né? O Rafa principalmente, por esse pequeno empecilho, né, que é essa lesão, mas ele tem o apoio de todos nós, ele tem, né, o conforto do abraço, da gente estar ali ao lado dele nesses momentos também, é isso que faz uma equipe. A gente torce para que ele possa se recuperar o quanto antes. Autor do passe para o gol de Vinícius Júnior na vitória contra o Haiti, o meio-campista disse que se sente confortável na posição em que Carlo Ancelotti o escalou, como jogador de apoio aos volantes de contenção. Praticamente classificado para a primeira fase do mata-mata, o Brasil defenderá sua liderança no grupo C contra a Escócia. Os escoceses precisam da vitória para garantir a classificação direta para a próxima fase. E o Gospel News desta segunda-feira fica por aqui. Eu desejo a todos vocês uma ótima noite. Amanhã, a partir das 7, estamos de volta com as principais notícias do Brasil e do mundo. E até lá você fica muito bem informado no YouTube Rede Gospel TV Oficial e também no Spotify Gospel News em 3 minutos. Uma boa noite e até amanhã.